uma mulher teve a surpresa de uma vida. Anne comprou um anel em uma liquidação há mais de 33 anos. Ela o comprou por apenas US$ 13 e achava que era de plástico e que não valia muito. Ela o usava há décadas e o adorava. No entanto, quando surgiram problemas familiares e ela precisava de dinheiro, decidiu tentar vender o anel para conseguir algum dinheiro. Mas quando o joalheiro notou esse detalhe bizarro, ela levou o maior choque da sua vida. Mas antes de começarmos, aperte o botão de curtir, se inscreva e não se esqueça do sino de notificação para que você nunca perca nenhuma de nossas próximas histórias. Então, vamos voltar no tempo, quando Anne comprou o anel. Quando ela ainda estava no ensino médio, estava passeando por uma feira com suas amigas. Elas estavam procurando alguns acessórios bonitos para seus vestidos de formatura. Anne queria algo que a fizesse se destacar, e ela não acreditaria no que encontraria. O tema da formatura era reis e rainhas. Todos deveriam se vestir com seus melhores trajes reais. Anne estava procurando um pouco de brilho e glamour. Ela já tinha o vestido, mas queria parecer o melhor possível, especialmente porque iria à formatura com alguém incrível. Anne tinha sido convidada para a formatura pelo seu crush, Tom. Ela gostava de Tom há anos, e mal podia acreditar que ele havia a convidado para ir com ele. Já estava muito nervosa com a noite em geral, mas não estava preparada para o que aconteceria a seguir. Anne encontrou o anel em uma barraca de joias e foi instantaneamente atraída por ele. Era basicamente uma bijuteria com um brilho extra, mas Anne sentiu que combinava muito bem com o tema da noite. Suas amigas concordaram, então ela o comprou. Seria o complemento perfeito para seu vestido de formatura. Mal sabia ela que seria o complemento perfeito para sua vida. Quando chegaram à formatura, a noite toda foi brilho e encantamento. Anne ficou muito feliz por ter comprado o anel, porque sentia que se encaixava muito melhor do que se não o tivesse. Ela e Tom se divertiram muito. Naquele momento da vida dela, foi a melhor noite que Anne já tivera, e ainda iria melhorar. Naquela noite, Tom pediu para Anne ser sua namorada. Foi realmente o melhor dia da vida dela. Daquele dia em diante, eles se tornaram inseparáveis. Foram para a mesma faculdade e terminaram ao mesmo tempo. Compraram uma casa juntos aos 25 anos e tiveram filhos alguns anos depois. Mas então tiveram o maior choque de suas vidas. Tudo parecia bem. Mas então a tragédia aconteceu. Tom desmaiou por razões desconhecidas e precisou ir ao médico para uma varredura completa no corpo, porque inicialmente não conseguiam descobrir o que era. Então, Tom recebeu uma ligação de seu médico, que lhe deu uma mensagem arrepiante. Tom parecia ter um coágulo de sangue no cérebro e precisaria de uma cirurgia imediata. Durante toda a cirurgia, Anne olhava para seu anel de bijuteria, que havia se tornado como uma segunda aliança de casamento. Sempre que se sentia para baixo, ela olhava para ele, o que a fazia sorrir. Ela esperava com o coração apertado por notícias de seu marido. Felizmente, tudo correu bem com a cirurgia de Tom. Ele foi rapidamente enviado para casa para reabilitação. Levou algum tempo, mas após vários meses, ele se recuperou. Infelizmente, ele continuava muito cansado o tempo todo. Não conseguia andar longas distâncias ou brincar com os filhos. Isso também significava que os dois começaram a ter problemas financeiros. Tom não conseguia manter um emprego estável, então Anne era a única fonte de renda. Com o tempo, Tom foi se recuperando lentamente e as coisas começaram a melhorar. 2 anos após o acidente, ele estava totalmente recuperado, mas ainda tinha dificuldades para manter um emprego. Teve alguns trabalhos temporários até que recebeu uma boa notícia. Tom conseguiu um trabalho regular com um salário decente e ficou muito feliz que tudo voltasse ao normal depois de um período tão difícil. Quando suas finanças melhoraram um pouco, Anne sugeriu que ela e Tom fizessem uma viagem para comemorar sua vida e aproveitar enquanto podiam. Tom concordou prontamente. Não foi uma viagem longa nem cara, apenas algo dentro de suas possibilidades. Um dia, na praia, um homem estranho os seguiu. Ele começou uma conversa e parecia interessado no anel de Anne. Ela imediatamente ficou desconfiada por causa do jeito como ele o observava. Anne imediatamente disse a ele que não venderia o anel porque ele tinha muito valor para ela. Até Tom disse ao homem para se afastar. No entanto, o homem continuava implorando para Anne deixá-lo ver o anel mais de perto.
Anne e Tom o ignoraram. Quando o homem se afastou, murmurou algo como: Anne e Tom acharam aquilo muito estranho, mas decidiram aproveitar o resto das férias. Eles estavam comemorando o momento de melhora e felizes por estarem juntos. No entanto, Anne não conseguia tirar o homem da cabeça. Ele passou a assombrar seus sonhos. Mesmo depois de chegarem em casa, Anne decidiu levar o anel a um joalheiro porque não conseguia parar de pensar por que o anel seria tão importante. Ela sabia que atribuía valor emocional a ele, mas não conseguia entender o que mais poderia haver. No entanto, ela não estava preparada para o que o joalheiro diria. Tudo parecia um dia normal. Anne foi até o shopping onde o joalheiro estava. Ao estacionar o carro e entrar no shopping, ela sentiu um arrepio e ficou muito assustada. Olhou para trás e viu o homem estranho da viagem de férias ali. Anne correu de volta para seu carro, mas manteve o homem em sua visão periférica. No caminho, tentou despistá-lo na multidão, mas ele continuava a persegui-la. Ela não conseguia parar de se perguntar o que ele queria. Seria coincidência? Ou ele realmente estava a seguindo? Ela estava aterrorizada. Infelizmente, ele se movia mais rápido que ela e conseguiu alcançá-la. Quando chegou bem atrás dela, Anne se virou antes que ele pudesse tocá-la. Ela já havia dito a ele para ir embora uma vez, então diria novamente. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele falou algo que a deixou completamente chocada. De fato, havia algo sobre aquela bijuteria que fez o homem misterioso segui-la. Ele sabia que ela estava com medo, mas não se importava. Estava muito ocupado observando o anel. Então ele perguntou algo que a pegou completamente de surpresa. Ele perguntou se podia ver o anel de perto. Anne realmente não gostou da forma como ele se aproximou, então o dispensou. Ela não queria mais ser educada com ele. Virou-se para ir embora, querendo esquecer completamente aquele homem. Mas quando fez isso, ele gritou algo para ela. Ela nem pensou muito no que ele disse porque só queria chegar em casa. Quando chegou, contou tudo a Tom. Começaram a discutir a possibilidade de o anel ter valor, já que o homem claramente achava que sim. Eles ainda estavam tentando se reerguer financeiramente após a cirurgia de Tom. Algum dinheiro extra ajudaria muito. Anne se perguntou se o anel tinha pertencido a alguém importante, então decidiu levá-lo a Sabes, em Londres. Achou que se alguém pudesse dar respostas, seriam eles. O anel estava sujo e manchado, mesmo quando o comprou. Ela o havia limpado bastante, e não era difícil perceber que era muito antigo. Quais segredos o anel guardava? Alguns dias depois, todas as perguntas de Anne seriam finalmente respondidas. Mas não antes de mais uma coisa acontecer. Anne entregou o anel a Sabes e ficou tomada pelo medo. Ela se perguntava se tudo aquilo fazia parte de algum plano do homem misterioso. Será que a loja ficaria com o anel? Eles disseram que precisavam fazer testes, e Anne achou que seu coração ia parar. Ela concordou, mas achou que nunca mais o veria. Demorou muito para receberem retorno. Então, finalmente, entraram em contato. E o que disseram foi completamente chocante. Anne ficou totalmente sem palavras. Seria um engano? Como era possível que ela estivesse usando algo tão valioso no dedo esse tempo todo sem saber? Acontece que o diamante era, na verdade, um diamante branco de 26 quilates, com formato de almofada do século XIX. Jessica Wyndham, chefe do setor de joias da casa de leilões Sabes, tinha todas as respostas que Anne precisava. Ela explicou que, com o estilo antigo de corte e o formato em almofada, a luz não refletia tanto quanto nos cortes modernos. Os lapidadores daquela época faziam isso de propósito, tentando preservar o peso da pedra, ao invés de fazê-la brilhar mais. Por isso, a pedra parecia opaca, e muitas pessoas não percebiam que era genuína. O verdadeiro valor do anel era surpreendente. Wyndham insistiu que fosse avaliado pelo Instituto Gemológico da América. E foi lá que o valor foi determinado. O anel poderia valer entre 350 mil e 450 mil dólares, podendo chegar a mais em leilão. Como o corte fazia com que brilhasse menos e o anel estava um pouco sujo, ninguém viu a verdade. Wyndham acreditava que era verdadeiro, mas não tinha ideia do valor exato. O anel era literalmente um diamante bruto, mas havia algo ainda mais surpreendente.
Anne sempre achou o anel brilhante quando o viu na feira, e foi por isso que o comprou. E durante todos esses anos, parecia que o anel estava destinado a ser dela. Windham disse que o anel poderia ter pertencido a alguém da família real do século XIX. Depois de viver no limite financeiro por tanto tempo, esse anel aparentemente sem valor estava prestes a mudar sua vida. Anne decidiu leiloar o anel. Ele foi vendido por impressionantes $656.750. Os problemas financeiros de Anne ficaram no passado. Ela se sentiu como uma princesa. Afinal, o anel pode ter pertencido à realeza. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificação para nunca perder nossas próximas histórias.